Fala galera, estamos chegando aqui para o pós-jogo de cabeça fria aqui do canal Corinthians Hardcore. Eu sou o Rui Araújo, para quem não me conhece. Eu preferi fazer esse pós-jogo assim um dia depois de cabeça fria, porque nos últimos anos não tem sido nada fácil ser corintiano. Os jogos têm sido, há um tempo já, tem sido muito raro ver o Corinthians jogar bem. E ontem foi mais um dia como esses e eu normalmente acabo muito irritado dos jogos, fico meio nervoso e não quero começar uma live de pós-jogo com raiva, né? Tipo, os comentários acabam não saindo com muita coerência, né? Então, pelo nervosismo e tudo mais. Então, acho que é mais válido para mim chegar aqui um dia depois e falar sobre o jogo de forma mais calma. Até porque tem bastante canal que faz live pós-jogo, sabe? Canais ótimos, como o Timão, como o Meu Timão, como Podcast Timão, enfim, tem muitos canais de Corinthians aí maravilhosos. E é melhor eu fazer assim, com edição também, um dia depois, porque assim eu falo com mais calma e consigo ser mais claro com minhas ideias, beleza? Se você é novo por aqui, tá chegando aqui hoje, o Corinthians Hardcore é um canal que une as paixões que eu tenho, que é o Corinthians, que é a história do Corinthians, e punk rock também, que é um estilo de música que eu gosto muito, e sou músico também. Então, uma hora ou outra eu vou misturar os dois assuntos, né? Mas hoje vamos falar essencialmente do jogo de ontem, Cuiabá 1, Corinthians 2. E vamos lá, né? Direto ao assunto. Bom, primeiro assim, a escalação não, para mim foi uma surpresa ver o Watson sendo colocado logo de início. Uma ótima surpresa, diga-se de passagem. Já tinha um tempo que eu queria que o Watson tivesse uma chance, tivesse espaço no time titular. Eu acho ele um moleque com bastante potencial e ele tem uma boa técnica, ele dribla bem. E claro, como todo moleque, ele vai cometer os erros dele e tal, e isso aí é normal. Mas eu tava muito ansioso para ver ele jogando, começando a partida, e fiquei muito feliz. Mas óbvio, esses que eu tava esperançoso pelos dias livres de treino que o time teve. Eu tava esperando que o Silvinho ia vir com algum outro esquema. Óbvio, nada apontava para isso, mas aquela esperança de torcedor, né? Eu fiquei na esperança, não, ele não vai vir com três volantes, ele não vai vir com Gabriel e Rony, mas foi exatamente o que aconteceu. Meio campo Cantilho atrás, com liberdade para criar, Gabriel e Rony. Esse esquema que ele se apaixonou por alguma razão, porque o time fez alguns jogos razoáveis no máximo, mas nada que justifique essa insistência nesse conceito de meio campo com três volantes. E para piorar, né, quem acaba ficando mais avançado são Gabriel e Rony, que apesar de terem feito uma partida razoável ali no primeiro tempo, né, inclusive participaram do primeiro gol, cara, não é para enfrentar, principalmente para enfrentar o Cuiabá, que com todo respeito é um time fraco. Eu esperava um meio-campo mais criativo, né? Mas enfim, eu já tô largando mão de ter esperança com isso. Eu acho que o Silvinho vai ser isso aí. E vamos ver como é que vai funcionar depois que os reforços estrearem, né? Mas enfim, o jogo começou muito lento. Os primeiros minutos de jogo foram uma verdadeira tortura. O time lento para criar, não desenvolvia direito as jogadas. Logo no começo do jogo, o Cuiabá teve uma chance ali de fora da área que o Cássio precisou se forçar para pegar. E para mim estava se desenhando um jogo que ia ser complicado, muito pela postura do Corinthians em campo. Mas aí quando eu tinha acabado de cornetar no Twitter, cara, foi coisa de um minuto depois eu tuitei lá.
É que eu com Rony e Gabriel, esse meio campo não vai produzir nada. Teve aquele lance perfeito do Fagner, aquele lançamento perfeito do Fagner para o Gabriel, que fez a jogada, né? E que culminou com o gol do Rony de fora da área. Um belo chute rasteiro, cara. Qualidade demais na batida na bola, né? Eu tinha acabado de, como eu já disse, tinha acabado de cornetar o Gabriel e o Rony. E o Gabriel fez a jogada, né? E o Rony meteu pro gol. Depois da ajeitada do Watson, né? O Watson pensou muito rápido também. O moleque é zica, cara. Eu tô acreditando muito no potencial do Watson. Ele ajeitou ali de primeira bem rápido. E o Rony deu aquela bela batida. Então, abrimos 1 a 0. Eu já esperei, né? O que vem acontecendo. Depois de todo jogo que a gente faz 1 a 0. A retranca vai comer solta agora. Mas isso que no erro de defesa do Cuiabá, assim, pouco tempo depois, né? O Jô, ele deu passe, né? E o Watson, com toda a frieza e tranquilidade do mundo, finalizou por cima do goleiro e do zagueiro, né? Frieza do moleque, personalidade demais. 2 a 0, acho, assim, na minha cabeça, pelo que o Cuiabá tinha mostrado até então em campo. Detalhe que é a primeira partida do Cuiabá que eu assisti, então eu não sabia muito o que esperar. Só sabia que tinha um monte de bagre que saiu do Corinthians, né? Inclusive o Cleison. Abri até um parêntese, né? A gente tá tão carente de ponta que ontem eu vi gente sentir saudade do Cleison, meu amigo. Velho, pra você sentir saudade do Cleison, você tem que estar muito carente de ponta, porque, cara, o Cleison é sofrível. O Cleison é um dos jogadores menos inteligentes, futebolisticamente falando, que eu já vi. Ele corta pra lugar nenhum e cruza pra ninguém. Ele teve um bom momento ali em 2017, mas só. Eu acho ele um jogador sofrível. Mas enfim, fecha parênteses, Cleison. E, né, tava muito engraçado o Twitter do Cuiabá, né, brigando, chamando o Cássio de enceradeira, porque ele tava fazendo cera e nem era, cara. A gente que acompanha, a gente sabe que de vez em quando o Cássio dá umas passadas de mal quando tá calor, né? E tava muito quente em Cuiabá. E acho que a pressão dele caiu ali. Normalmente isso acontece quando o Corinthians joga 11 da manhã. Já aconteceu algumas vezes, né? Principalmente durante o verão. O Cássio normalmente passa mal com quando tá muito calor. E aí veio o segundo tempo, né, gente? E aí o segundo tempo o time parou de produzir, parou de atacar, não finalizou praticamente no segundo tempo. O time, eu não sei o que acontece, todo segundo tempo o Corinthians piora o seu desempenho, quando tá ruim piora muito, e quando tá mais ou menos igual ontem, né? Porque apesar dos 2 a 0, só o jogo do primeiro tempo foi mais ou menos assim. O time não mostrou evolução. Assim, a gente percebe que o time tá organizado defensivamente. É uma coisa que a gente enxerga, né? Mas, cara, não é nada demais, assim, não é nada que mereça grandes elogios. É o básico. Arrumar a defesa é muito mais fácil do que arrumar o ataque, né? Você destruir é muito mais fácil que construir, né? Então eu acreditava que o Silvinho ia organizar a defesa, né? Já que com o Mancini era um caos, né? E isso o Silvinho fez, mas nada muito além disso, cara. E aí o time no segundo tempo não construiu nada. E as substituições ali, o Silvinho, ele tava inquieto, né? Ele já é uma pessoa inquieta, pilhada, né? Comportamento às vezes até meio esquisito. Mas ele tava inquieto, ele fez as substituições tentando melhorar. Ele tirou primeiro ali o Cantilho e o Watson, né? E colocou o Vitinho e o Matheus Vital, né? Assim, eu não tiraria o Watson, né?
apesar do segundo tempo do Corinthians estar devagar ali na frente, o Watson tava empolgado pelo gol, podia construir mais alguma jogada, porque ele é um moleque abusado e vai pra cima. Mas o Silvinho achou por bem tirar o Watson, né? Colocou o Matheus Vital ali, que também. Eu considero o Matheus Vital um bom jogador, eu só acho que ele é meio acomodado, sabe? Tipo, ele tem bons momentos e às vezes se acomoda e não para de jogar bola. Me desculpem pelos cantos dos passarinhos, é porque eu moro praticamente numa zona rural aqui, então é meio complicado. Mas tá tudo sussa. Então acho que a tentativa foi válida. Logo depois o Gustavo Silva sentiu, né? E ele teve que colocar o Marquinhos, né? E cara, o Marquinhos entrou em marcha lenta, né, cara? Pra ser bem sincero, eu até entendo chamarem o Marquinhos de volta do esporte. Eu acho que o Marquinhos pode ser até útil. Mas eu não entendo essa condição de primeira reserva dele, sabe? Não dá pra entender. E cara, ele entra em câmera lenta, ele entra querendo dar passe de efeito, sem muito comprometimento. É exatamente o oposto do Mosquito, sabe? O Mosquito é tipo. O Mosquito ele erra bastante, mas ele tenta o tempo todo, ele se entrega. Então quando entra o Marquinhos, você sente o contraste ali na hora, porque o Marquinhos é uma perna danada, saca? É, eu acho que é natural que o Marquinhos vai perder espaço de novo, porque a forma que ele se comporta em campo, cara, não é nada promissora. Mas enfim, aí o Cuiabá naturalmente saiu pro jogo, né? E achou aquele gol, né? Com falha nossa mais uma vez. Ah, Fagner levou o corte ali. Dava pra ele ter feito coisa melhor, mas não vou acreditar o gol a ele. Aí teve a tentativa de cabeçada bizarra do Fábio Santos, todo torto. E o Cássio moscando total, né? Não sei o que o Cássio estava fazendo dentro do gol. Ele foi pego de surpresa pela bola, mas, cara, ele tava dentro do gol, cara. O que ele tava fazendo ali? Ele tem que, no mínimo, tá na linha, saca? Tipo. E ninguém, goleiro hoje em dia, nenhum joga em cima da linha, né? Ele joga adiantado. Se ele tivesse um pouquinho pra frente, ele tinha pegado aquela bola, sabe? E mais uma das moscadas do Cássio, né? O que me preocupa é que isso tem sido cada vez mais natural. O Cássio, ele tem algumas falhas, sabe? Eu lembro de cabeça algumas boas falhas do Cássio. Mas isso tem se tornado cada vez mais constante. Isso é preocupante, até porque ele não tem mais uma sombra, né? Até o começo do ano ele tinha o Walter, que é um baita de um goleiro. E isso aí impedia que ele se acomodasse. Tanto é que quando ele se acomodou em 2016, ele foi pro banco, né? Porque o Walter era uma sombra. Só que agora ele não tem a molecada. E a molecada não vai é, barrar o Cássio. Ninguém vai barrar o Cássio pra colocar um moleque no gol. E aí o Cássio tá acomodado, cara. Eu não vejo outro nome pra dar. As sucessivas falhas do Cássio. Acho que ele tá acomodado. Isso é preocupante. Mas, de qualquer forma, o Cássio fez aquela primeira boa defesa no primeiro minuto de jogo. E depois teve algumas bolas de fora da área que ele pegou com segurança. O Cássio, ele é. Não me entenda mal, não estou dizendo que o Cássio é um frangueiro, eu estou diminuindo o ídolo que ele é no time, mas que ele tá acomodado, ele tá. Isso aí pra mim não resta dúvidas. Então, assim, o que que a gente. Pra finalizar, né? Que eu não quero fazer vídeos muito grandes. Eu acho que o Corinthians teve um período ali no primeiro tempo de 20 minutos que foram razoáveis. De razoável para bom, vamos ter uma boa vontade por conta dos 3 pontos. Mas com 9 dias de treino, eu não vi evolução. Eu vi a insistência no esquema que nitidamente, falando do lado ofensivo, não está funcionando, não vai funcionar. Eu vejo insistência em jogadores veteranos que aparentemente estão jogando com o nome,
para o Silvinho não perder grupo ou qualquer coisa do tipo, porque para mim não tem explicação o Fábio Santos titular todos os jogos. Eu não quero que o Piton seja titular absoluto, mas eu acho que tem que revezar, porque o Piton ele oferece mais que o Fábio Santos, principalmente no ataque, que é o que a gente mais carece. E o Fábio Santos, ele ainda é importante, mas quando ele tem ele apresenta uma sequência de jogos, ele tá sempre fazendo uma cagada. Então é importante que reveze. E nada justifica o Jô, cara. O Jô, sinceramente, ele teve uma sequência de gols aí, mas foram gols ocasionais. Foram momentos de estar no lugar certo na hora certa, mas o Jô, ele não agrega em nada ao time, cara. Ele tá lento, ele não tem tempo de bola, ele erra passes fáceis, ele perde na corrida para qualquer um, entendeu? Ele nem proteção de bola com aquele corpão daquele tamanho ele consegue fazer mais, cara. O Jô não dá. Como eu falei no último vídeo da live que eu fiz domingo, ou contrata um centroavante, ou treina o time para jogar sem centroavante, porque com o Jô não dá. Já foi o tempo que dava para jogar com um centroavante estático, sabe? Hoje em dia não dá mais. Centroavante tem que se movimentar, tem que ajudar o time de várias formas, sabe? Não só fazer gol, cara. A não ser que você arme um time exclusivamente pro seu centroavante, mas aí teu centroavante tem que ser um baita de um centroavante foda. Que não é o caso do Jô mais. O Jô de 2017 ficou para trás, cara. Já são 4 anos, foi 4 anos. Isso na carreira de um jogador é muito tempo. Ainda mais se a gente falar de um cara que começou jogando profissional com 16 anos, né? Então, dizem que o corpo cobra quando o jogador começa muito jovem. Eu não sei, eu não sou especialista nisso. Mas, enfim, o jogo ontem valeu pelos 3 pontos, sabe? Muito importantes. Eu quero acreditar que com os reforços, a briga do Corinthians vai deixar de ser na parte de baixo da tabela e que a gente possa pelo menos almejar uma vaga na Libertadores, né? Já que são tantas vagas. Eu já tive muita boa vontade com o Silvinho, pela questão dele ser um ídolo de infância, sabe? Eu acompanhei toda a trajetória do Silvinho no Corinthians. Eles ganhar a Copa São Paulo de 95, ganhar o Paulista em cima da porcada e ganhar a Copa do Brasil em cima do Grêmio. Ele sendo muito importante, sabe? Ele era um lateral de muita entrega. Então tem esse apego afetivo, por isso eu torço muito para que dê certo, sabe? Até porque ele é treinador do time que eu amo. Mas, cara, ele vem mostrando vícios que são muito negativos. Eu espero que isso seja unicamente por falta de experiência e que ele, assim como o Carille, se acerte com o tempo, né? Mas que isso tem que ser acelerado, cara, porque senão não vai dar certo. Não tem como esperar muito tempo para o time se consertar, né? E passa por ele essa responsabilidade. É ele que tem essa responsabilidade. Então, assim, mais 3 pontos. E agora vamos pegar o Flamengo no domingo. E esse sim é o jogo em que a gente precisa se defender. Esse sim é o jogo em que o time tem que entrar muito, muito, muito cuidadoso. Nesse jogo eu acho importante os 3 volantes, não tem jeito. O Flamengo tem muito jogador de alta qualidade, não dá para se arriscar muito. E torcer no contra-ataque ali com o Mosquito ou alguma coisa do tipo, a gente consiga. Eu sou um otimista, obviamente, como bom corintiano, sou um otimista. Eu acredito num gol de contra-ataque ali, 1-0, a jogada torta ali do Mosquito, rabiscar alguém e meter pro gol. Mas isso é coisa de torcedor, né? Eu espero sinceramente que o Corinthians entre mais bem postado e consiga garantir um bom resultado contra o Flamengo. É isso que nos resta. E não mais é isso, acho que deu para falar bem sobre o jogo. Espero que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, por favor. Esse canal já tem algum tempo, mas é sempre com edição de gol e tudo mais.
Temos um vídeo aí de gols do Marcelinho, que tem bastante views. Mas agora todo jogo eu vou estar tentando trazer um pós-jogo assim. Só que dessa forma, um dia depois. Até porque, como eu já disse, eu fico muito nervoso. E quando eu não tô nervoso, eu tô meio bêbado. E eu não quero vir pra internet bêbado mais do que eu já vou no meu outro canal. Então, basicamente é isso, galera. Falou, vai Corinthians!